A morte repentina de Hulk Hogan deixou o mundo em choque. Ladies and gentlemen, yesterday we lost one of the biggest and most globally recognized icons in the world. Mas o que o FBI encontrou dentro de sua mansão em Clearwater foi o que realmente chamou a atenção. Poucas horas depois que a lenda da luta livre foi declarada morta por parada cardíaca, Fire Attack Bravo, Rescue 46, LR-45, Engine 46, cardiac arrest. Agentes federais chegaram discretamente à propriedade de 11,5 milhões de dólares que ele chamava de lar. A princípio, a propriedade parecia como qualquer outro retiro de luxo na Flórida. Um enorme santuário para um homem que construiu um império no ringue. Mas por trás dos cantos da extensa propriedade, os investigadores descobriram algo muito mais perturbador do que qualquer um esperava. Não se tratava apenas de uma verificação de rotina do bem-estar. De acordo com relatórios que vazaram, o que o FBI recuperou agora desencadeou uma investigação federal ativa, com pessoas de dentro chamando-o de um dos casos mais perturbadores que já viram envolvendo uma figura famosa. Hogan pode ter ido embora, mas a investigação está apenas começando, e o que vem a seguir pode mudar tudo o que achávamos que sabíamos. Seu último dia. A manhã começou como qualquer outra na casa de 11,5 milhões de Hulk Hogan, em Clearwater, Flórida. A mansão à beira-mar, com suas grandes janelas e vista para o mar, foi o retiro tranquilo de Hogan durante anos. Mas pouco antes das 11 horas da manhã, tudo mudou. Hogan, Fire Attack Bravo, Rescue 46, LR-45, Engine 46, cardiac arrest. Sentindo dores no peito e tonturas, ligou para o 911. Ele estava sozinho e sabia que algo estava muito errado. Os paramédicos correram para a casa. Quando chegaram, encontraram Hogan desmaiado, mas ainda vivo. Eles fizeram a RCP e tentaram mantê-lo estável. A mansão, normalmente calma e tranquila, rapidamente se encheu de urgência. A equipe médica agiu rapidamente. Colocaram Hogan em uma maca e o levaram pela porta da frente da mansão, passando pelas palmeiras e pela tranquila entrada de automóveis até uma ambulância. Seus vizinhos mais próximos cercaram a cena, observando os médicos tentarem reanimá-lo. Ele foi levado às pressas para o Morton Plant Hospital, mas, apesar de todos os esforços, foi declarado morto pouco depois de chegar. Apenas alguns dias antes, Hogan havia sido visto sorrindo, promovendo sua liga de luta livre e sua marca de cerveja. Embora sua saúde estivesse abalada, após se recuperar de uma cirurgia no pescoço e lidar com danos nos nervos, ele parecia estar se recuperando. A mansão de Clearwater, antes cheia de vida, tornou-se o cenário de seu trágico fim e o último lugar em que Hulk Hogan esteve. Causa da morte. Embora as autoridades tenham declarado que não há crime envolvido na morte de Hulk Hogan, muitos fãs e especialistas estão questionando como tudo aconteceu de repente. Poucos dias antes, Hogan parecia otimista em público, sorrindo, promovendo sua nova liga de luta livre e fazendo piadas com a energia que era sua marca registrada. Sua esposa chegou a garantir ao público que ele estava se recuperando bem de uma cirurgia recente e que seu coração estava forte. Então, como foi que as coisas pioraram tão rapidamente? A lenda de 71 anos teria ligado para o 911 depois de se sentir mal em sua mansão em Clearwater. Ele ainda estava consciente quando os paramédicos chegaram e foi levado ao hospital com vida. No entanto, em poucas horas, ele havia desaparecido. Essa linha do tempo e a presença de agentes do FBI em sua casa, pouco tempo depois, só aumentaram o mistério. Nenhuma causa oficial de morte foi confirmada, mas a combinação de colapso repentino, sigilo médico e atenção federal alimentou a especulação de que algo não está batendo certo. Sua última aparição assustadora. Em maio de 2025, Hulk Hogan fez sua última aparição na televisão durante uma entrevista no programa Fox and Friends. Ele estava lá para promover o Real American Freestyle, a nova liga de luta livre que ele havia criado com seu amigo de longa data, Eric Bischoff. Embora tivesse acabado de passar por uma cirurgia no pescoço, Hogan parecia otimista e animado por estar de volta diante das câmeras. No entanto, estava claro que ele havia ficado muito mais fraco nos últimos meses.
vezes, e sua aparência sugeria que ele estava se esforçando demais. O próprio Hogan admitiu que estava exausto. Durante uma entrevista que se acredita ser uma de suas últimas gravações, ele disse casualmente: Brother, good to see you. I need to take a nap, bro. I need to take a nap. Preciso tirar um cochilo. Estou exausto de Los Angeles a Nova York. Estou totalmente exausto. Ele usava sua clássica bandana e cabelos loiros brilhantes, mas o que realmente chamou a atenção de todos foi sua barba. Ela tinha uma aparência impressionante de 2 tons, o que rapidamente deu o que falar na internet. Durante o segmento, Hogan falou apaixonadamente sobre a nova liga e terminou a entrevista com sua famosa frase: "Vai ser uma loucura, irmão." Ainda assim, alguns espectadores notaram que ele parecia mais magro do que o normal. Ele usava uma bengala e, de acordo com relatos, às vezes precisava de oxigênio. Esses eram sinais de que sua saúde estava se deteriorando. Apesar dos rumores de que ele estava paralisado ou em coma, sua esposa Sky Daly e o empresário Jimmy Hart negaram. Sky disse que ele estava mentalmente bem e não tinha danos cerebrais. Jimmy chegou a descrevê-lo como fenomenal após uma noite de karaokê com seu filho. Aquela apresentação em maio acabou sendo seu último adeus, e os fãs ficaram se perguntando por que houve um declínio tão repentino em sua saúde. Últimos meses. Na última década de sua vida, Hogan teve que passar por uma série implacável de desafios médicos. De 2014 a 2024, ele foi submetido a cerca de 25 cirurgias, muitas delas envolvendo joelhos, quadris, ombros, pescoço e costas, devido ao impacto de mais de 4 décadas no ringue. Cada operação tinha o objetivo de aliviar a dor crônica e restaurar a mobilidade básica, mas a recuperação tornou-se mais difícil com o tempo. Seu último grande procedimento foi realizado em maio de 2025, apenas 2 meses antes de sua morte. Os médicos realizaram uma fusão cervical complexa em vários níveis, removendo discos danificados e fundindo 4 vértebras em seu pescoço para tratar a compressão grave do nervo. A cirurgia exigiu intubação, tubos de alimentação e monitoramento cuidadoso de suas cordas vocais e respiração. Embora sua esposa, Sky Daly, tenha insistido que ele estava se recuperando, ela reconheceu complicações e um lento retorno às funções normais. Em público, Hogan parecia visivelmente frágil. Ele perdeu peso rapidamente, usava uma bengala e às vezes precisava de oxigênio. Surgiram rumores de paralisia, danos cerebrais ou até mesmo coma, mas a equipe de Hogan descartou todos eles. Seu empresário de longa data, Jimmy Hart, publicou fotos poucos dias antes de sua morte, mostrando os dois no karaokê com o filho de Hogan, chamando-o de fenomenal. Ainda assim, as pessoas próximas a ele notaram um claro declínio. Falta de ar, frequentes internações hospitalares e um coração fraco tornaram a vida cotidiana mais difícil, muito difícil para ele. O mundo reage. Homenagens têm chegado de todas as partes do mundo, à medida que a notícia da morte de Hogan causa comoção no mundo da luta livre e fora dele. De companheiros lendários e amigos de longa data a atores e figuras políticas, muitos se manifestaram para homenagear o homem que ajudou a definir a luta livre moderna e deixou uma marca inesquecível na cultura pop. Ric Flair, um dos amigos mais próximos de Hogan e rival de longa data na luta livre, compartilhou a homenagem mais emocionante. Estou absolutamente chocado com a notícia do falecimento do meu grande amigo Hulk Hogan. Hulk esteve ao meu lado desde que começamos no mundo da luta livre. Um atleta, talento, amigo e pai incrível. Nossa amizade significou o mundo para mim. Ele sempre esteve ao meu lado, mesmo quando eu não pedia para ele estar. Ele foi um dos primeiros a me visitar quando eu estava no hospital, com 2% de chance de viver, e orou ao meu lado. Hulk também me emprestou dinheiro quando Reed estava doente. Hulkster, ninguém jamais se comparará a você. Descanse em paz, meu amigo. Donald Trump também compartilhou suas lembranças de Hogan, relembrando seu carisma e impacto cultural. Perdemos um grande amigo hoje, o Hulkster. Ele fez um discurso absolutamente elétrico na Convenção Nacional Republicana. Ele divertiu fãs de todo o mundo, e o impacto cultural que teve foi enorme. A sua esposa, Sky, e a sua família, nossos mais sinceros votos de felicidade.
felicidades e amor. Hulk Hogan fará muita falta. Sylvester Stallone, que estrelou ao lado de Hogan em Rocky 3, postou uma mensagem sincera no Instagram. Tive o prazer de conhecer essa personalidade brilhante e esse showman quando ele tinha 26 anos. Ele era absolutamente maravilhoso e sua incrível habilidade tornou Rocky 3 incrivelmente especial. Meu coração está partido. John Cena manteve o discurso curto, mas poderoso. RIP Legend. O Undertaker honrou o legado de Hogan com simples respeito. O mundo da luta livre perdeu uma verdadeira lenda. Suas contribuições para o nosso negócio são imensuráveis e por isso sou grato. Obrigado, Hulk Hogan. A WWE emitiu uma declaração formal reconhecendo o lugar lendário de Hogan no setor. Eles o chamaram de uma das figuras mais reconhecidas da cultura pop e creditaram a ele o fato de ter ajudado a WWE a alcançar o reconhecimento global na década de 1980. A empresa também estendeu suas condolências à família, amigos e fãs de Hogan. Rumores sobre a causa de suas cirurgias dependia de analgésicos e sim, os esteroides desempenharam um papel importante para que ele continuasse. Vamos voltar ao início da década de 1990. Hogan estava na frente e no centro de um dos maiores escândalos da história da luta livre, os testes de esteroides. Em 1991, ele testemunhou em um processo federal contra o chefe da WWE, Vince McMahon. Sob juramento, Hogan admitiu o uso de esteroides anabolizantes, dizendo que eles o ajudavam a se recuperar de lesões. Não era ilegal para ele, e ele não foi acusado de nada, mas o estrago estava feito. Para um cara que dizia às crianças para treinar, fazer suas orações e tomar suas vitaminas, a confissão foi como um soco no estômago. Muitos fãs começaram a se perguntar quanto da lenda da Hulkamania foi construída com base na força natural e quanto veio da agulha. Mesmo assim, Hogan não foi embora. Ele se reinventou na WCW como Hollywood Hogan, virou heel e conseguiu uma das maiores reviravoltas da carreira no wrestling. Mas, mesmo com o sucesso, algo havia mudado. A imagem de herói bem cuidado estava rachada, e por trás dos óculos escuros e da barba preta, havia um homem tentando manter um corpo que estava desmoronando. Com o passar dos anos, as cirurgias de Hogan se acumularam. Ele fez substituições de joelho, cirurgias de quadril, fusões de coluna, etc. Em 2025, poucos meses antes de sua morte, ele foi submetido a uma séria cirurgia no pescoço, que o deixou com problemas respiratórios e dificuldade para andar. Ele sorria em público, posava para fotos e tentava manter vivo o espírito do Hulkster, mas nos bastidores sentia dores todos os dias. E isso nos leva de volta aos esteroides. Os especialistas vêm dizendo isso há anos. O uso prolongado de esteroides prejudica seu coração, pode levar ao aumento do coração, artérias entupidas, pressão alta e até mesmo a uma parada cardíaca súbita. A morte de Hogan, aos 71 anos, não foi apenas inesperada, ela se encaixa exatamente no que os médicos têm alertado quando se trata de abuso prolongado de esteroides. É preciso lembrar que Hogan veio de uma época em que os lutadores levavam seus corpos ao limite absoluto. Não havia períodos de entre-safra, não havia suporte médico real. Os caras voavam de cidade em cidade, trabalhavam duro e faziam o que fosse preciso para se manterem grandes, rápidos e comercializáveis. Os esteroides passaram a fazer parte da rotina, uma regra tácita no vestiário. Não era apenas Hogan. Eddie Guerrero, The British Bulldog, The Ultimate Warrior, todos esses lutadores faziam parte desse mesmo sistema. E agora, infelizmente, Hogan pode ter pago o mesmo preço. Sua queda em seus últimos anos. Nos últimos anos de sua vida, o nome de Hulk Hogan gerou tanta controvérsia quanto admiração. Seu legado como ícone da luta livre nunca desapareceu, mas foi frequentemente obscurecido por escândalos que o acompanharam até os 70 anos. As coisas tomaram um rumo sério em julho de 2015, quando uma fita de áudio particular de 2007 veio à tona, revelando Hogan usando repetidamente a palavra N e admitindo que era racista até certo ponto. A reação foi imediata
chata e feroz. A WWE rapidamente cortou relações, removendo todas as menções a ele de seu site, retirando mercadorias e até suspendendo seu status no Hall of Fame. Hogan emitiu um pedido público de desculpas, insistindo que as palavras não refletiam quem ele era. Mas a essa altura, o dano já havia se enraizado. Para muitos, a imagem de seu herói de infância havia se deteriorado. Em 2018, após uma longa campanha de desculpas e alguns esforços de boa vontade pública, a WWE o reintegrou ao Hall of Fame. Ainda assim, a recepção permaneceu dividida. Quando Hogan retornou ao Monday Night Raw, no início de 2025, os fãs o vaiaram, usando roupas pró-Trump e promovendo sua marca Real American Beer. O momento pareceu menos um retorno e mais uma desconexão. O escândalo da fita de sexo do Gawker também o acompanhou durante a década. Tudo começou em 2012, quando vazou uma fita que mostrava Hogan com Heather Clem, a então esposa de seu amigo Bubba The Love Sponge. Ele processou o veículo de mídia Gawker por invasão de privacidade. Em 2016, um júri lhe concedeu os 115 milhões em indenizações. O caso acabou sendo resolvido por os 31 milhões de dólares, mas levou a Gawker à falência e se tornou um dos processos judiciais mais comentados da mídia nos últimos anos. Sua vida pessoal não foi menos confusa. Seu divórcio de 2009 com Linda Hogan ganhou as manchetes por todos os motivos errados. Ela o acusou de infidelidade, negligência emocional e até o rotulou de viciado em sexo. O divórcio ficou feio e os conflitos familiares se tornaram públicos. Seu relacionamento com os filhos, especialmente com o filho Nick, ficou tenso durante esse período, em grande parte devido à atenção da mídia e às consequências dos problemas legais de Nick. Depois veio a política. O apoio aberto de Hogan a Donald Trump, especialmente sua participação na Convenção Nacional Republicana de 2024, provocou ainda mais reações negativas. Usando equipamentos políticos e subindo ao palco com sua bravata habitual, o endosso de Hogan não agradou a muitos fãs. O que antes era visto como uma demonstração de patriotismo, para alguns passou a ser visto como um divisor de águas. Sua imagem pública mudou de artista maior do que a vida para uma figura polarizadora. Mesmo no mundo da luta livre, Hogan era um imã de conflitos. Durante seu tempo na WCW, ele foi frequentemente acusado de usar sua influência nos bastidores para proteger sua própria imagem. Circulavam histórias de que ele se recusava a perder lutas para estrelas em ascensão, como Jeff Jarrett, ou lendas, como Bret Hart, e, em vez disso, moldava os resultados de acordo com sua narrativa. Lutadores como The Undertaker, Mick Foley e, principalmente, Bret Hart criticaram sua habilidade de luta livre e seu estilo egoísta de organização. Seu estilo de vida de rico louco. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de Hogan era estimado entre 24 e 25 milhões de dólares. Nada mal para um cara que começou batendo em corpos em pequenos estádios. Em seu auge, ele valia ainda mais, cerca de 30 milhões, mas o drama jurídico e um divórcio muito caro acabaram com essa fortuna. Imóveis e estilo de vida. O jogo imobiliário de Hogan era forte. Em 1992, ele investiu 2 milhões de dólares em um terreno à beira-mar, em Bel Air, Flórida, e depois fez de tudo para transformá-lo em um palácio de 1.600 metros quadrados. Estamos falando de uma academia completa, bar molhado, sala de bronzeamento, é claro, banheira de hidromassagem, casa de hóspedes, docas particulares e uma piscina com cascata que parecia pertencer a um parque temático. Os fãs puderam dar uma olhada em seu interior graças ao programa Hogan Knows Best na VH1. Ele chegou a vendê-la por 26 milhões, mas graças à crise imobiliária e ao seu divórcio em 2009, ela acabou sendo vendida por pouco mais de 6 milhões em 2012. Como não é de se deixar abater, Hogan se recuperou com uma propriedade de os 3,3 milhões de dólares em Clearwater e, em 2016, comprou a casa ao lado por o 1,6 milhão, porque uma mansão claramente não era suficiente. Juntas, as propriedades agora estão avaliadas em 11,5 milhões. Só a sua casa principal tinha 5 quartos, 6 banheiros, uma adega de vinhos, um teatro, construção resistente a furacões e sim, outra academia, porque as quedas de perna dão trabalho. Coleção de carros e automóveis.
Agora vamos falar de carros. Hogan tinha uma coleção incrível. Ele adorava os muscle americanos, especialmente os Mopars clássicos. Ele tinha um Dodge Charger RT 1968, filha da classe trabalhadora. Seu pai era capataz de construção civil e sua mãe trabalhava como dona de casa e professora de dança, o que lhe proporcionou uma educação modesta, de colarinho azul, na Flórida. Sua família acabou se mudando para Port Tampa, Flórida, onde o jovem Terry jogava beisebol, tocava em uma banda de rock local e se apaixonou pela luta livre profissional. Inspirado por ícones como a superestrela Billy Graham, ele começou a treinar seriamente e teve seu início nos ringues em 1977, graças ao treinador Hiro Matsuda. Nos primeiros tempos, ele lutou com nomes como The Super Destroyer e Terry Boulder. Sua grande chance veio depois de aparecer em um talk show com Lou Ferrigno, onde seu tamanho enorme chamou a atenção de todos. Foi quando Vince McMahon Sr. lhe deu o nome de Hulk Hogan, um sobrenome irlandês para ajudá-lo a atrair um público mais amplo. No início, ele achou estranho, mas esse nome viria a definir toda a sua carreira. Em 1983, Hogan assinou contrato com a WWF e poucos meses depois, derrotou o Iron Sheik para se tornar campeão da WWF. Essa vitória lançou a Hulkamania, com seus bíceps de 60 centímetros e sua bandana amarela, suas promos estrondosas e a lendária frase "What you gonna do when Hulkamania runs wild on you?" O que você fará quando a Hulkamania se apoderar de você? Hogan se tornou o maior nome da luta livre. Ele foi a atração principal de 8 das 9 primeiras WrestleManias e protagonizou um dos momentos mais icônicos de todos os tempos, quando bateu no corpo de Andre the Giant na WrestleMania 36, diante de 93 mil fãs. Se você era um fã de luta livre nos anos 80 ou 90, Hogan não era apenas um superstar, ele era a luta livre. Mas Hogan não parou no ringue. Em 1982, ele interpretou Thunder Lips em Rocky III com Sylvester Stallone. Depois, estrelou filmes cult favoritos como No Holds Barred, Suburban Commando, Mr. Mais Tarde. A VH1 deu a ele seu próprio reality show, Hogan Knows Best, que mostrava a vida de sua então esposa Linda, sua filha Brooke e seu filho Nick. Isso o transformou em um reality show e apresentou Hulk a toda uma nova geração. Lutas familiares e pessoais. Hogan casou-se com Linda Claridge em 1983 e eles permaneceram casados por mais de 2 décadas, criando Brooke e Nick sob os holofotes. Mas, nos bastidores, as coisas não eram tão felizes quanto pareciam na TV. Em 2007, Linda pediu o divórcio, acusando Hogan de infidelidade, alegando que ele tinha um caso com uma das amigas íntimas de sua filha. Posteriormente, ela veio a público com alegações de que ele era emocionalmente abusivo e o chamou de viciado em sexo. O divórcio foi desagradável, longo e foi divulgado em todos os tabloides. Financeiramente, quase o destruiu. Linda teria ficado com 70% dos ativos líquidos do casal, grande parte dos imóveis e quase metade dos negócios dele. Hogan admitiu que, em um determinado momento, ele estava quase completamente falido. Sua enorme mansão em Bel Air, apresentada em seu programa, foi vendida, juntamente com outras propriedades. Do ponto de vista emocional, as consequências foram igualmente difíceis. Brooke ficou do lado do pai e não falou com Linda durante anos. Hogan, lidando com o divórcio e o grave acidente de carro de Nick, que resultou em problemas legais, entrou em depressão. Mais tarde, ele admitiu que pensou em acabar com sua vida, mas disse que sua fé e seus amigos próximos o ajudaram a superar a situação. Linda, por sua vez, continuou a se manifestar, alegando que não falava com Brooke há 8 anos e acusando Hogan de gastar milhões na carreira musical de Brooke sem lhe contar. Em um vídeo emocionado, ela o chamou de mentiroso e disse que a família era a pior bagunça. Em 2010, Hogan se casou com Jennifer McDaniel, mas eles se divorciaram discretamente em 2022. Dessa vez, não houve drama público, apenas silêncio. Então veio Sky Daly, uma instrutora de yoga com quem Hogan começou a namorar no final daquele ano. Em julho de 2023, eles estavam noivos e apenas alguns meses depois se casaram em uma cerimônia privada em 22 de setembro. Sky, 25 anos mais nova que ele, tinha 3 filhos. Brooke não compareceu ao casamento, mas em dezembro de 2023, Hogan e Sky foram batizados juntos, marcando um novo capítulo na fé e na cura. Reinvenção da carreira e últimos anos.
Hogan não parou de evoluir. Depois de deixar a WWF em 1993, ele entrou para a WCW em 1994 e, em 1996, inverteu o roteiro ao se tornar o vilão Hollywood Hogan. Ele formou a NWO, redefinindo a atitude era da luta livre e realizando uma das mais icônicas viradas de calcanhar de todos os tempos. Em 2025, Hogan tentou um grande retorno na estreia do WWE Raw na Netflix, mas não foi como ele esperava. Os fãs o vaiaram quando ele apareceu vestindo roupas políticas e promovendo sua marca Real American Beer. Seu forte apoio a Donald Trump deixou o público ainda mais dividido. Para muitos, foi um lembrete de que o legado de Hogan não era mais uma simples adoração de herói. Fora da luta livre, Hogan tentou manter a máquina de negócios funcionando. Ele abriu restaurantes como o Hogan's Beach, lançou equipamentos e aparelhos como o Hulk Hogan Thunder Mixer e foi cofundador de uma empresa de luta livre de curta duração chamada Real American Freestyle. Em 2024, ele até lançou seu próprio rótulo de cerveja. Nessa época, Hogan começou a se concentrar mais na sobriedade, na fé e em ficar fora dos holofotes, a menos que fosse por uma causa significativa. Legado. Os últimos anos de Hogan foram difíceis. Os processos judiciais, as cirurgias, as consequências públicas e as controvérsias eram difíceis de ignorar. Mas, ao mesmo tempo, é impossível negar seu impacto na luta livre, no entretenimento e na cultura pop. Ele não se limitou a correr solto no ringue. Ele construiu uma marca, inspirou gerações e se tornou um dos rostos mais conhecidos do mundo. Quer você o ame ou se sinta frustrado com ele, Hulk Hogan era o cara. A bandana, o bigode, a voz, a pose, ninguém mais fazia isso como ele. Ele fez milhões de pessoas vibrarem, moldou todo um setor e deixou para trás uma história que é parte saga de super-herói, parte conto de advertência. E não importa o que você pense sobre ele, você nunca esquecerá o nome. Qual foi seu momento favorito de Hulk Hogan? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.